Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sonic Gamer. E bom, hoje estaremos reagindo a um vídeo do canal do The Slenderman. Só que esse vídeo aqui, ele estava falando sobre o Faker Sonic. Sim, o Faker Sonic, aquele mesmo lá do mod Friday Funk. Aqui nós iremos descobrir todas as coisas sobre Faker. Sobre todas as coisas sobre o Faker. Aliás, meio que dá um apoio lá no canal do The Slenderman, porque o cara é massa, porque o cara é gente boa. Boa, mano. O cara é um cara legal. E bom, cheio de roção, bora nessa. Deixa eu aumentar aqui o volume. É só o CAD em 2D. Pam, pam, pam. O ouriço azul mais rápido que a própria luz. Acho que não é dúvida para ninguém que Sonic é provavelmente um dos personagens mais famosos de toda a ficção. Ele é com certeza o segundo personagem de videogames mais famoso de todos. Ele é o ícone do jogo. Ele é um dos ícones. E claro, como um personagem tão famoso assim, é claro que surgiriam versões desse mesmo personagem. E uma dessas versões em o Sonic XZ. acabou se tornando bastante famosa nesses últimos anos. Afinal de contas, não devemos esquecer da contraparte maligna mais famosa do ouriço azul. Sonic XZ. Ele mesmo. Sonic.exe. Ele mesmo. O quê? Achou que eu ia falar o Metal Sonic? Já tô vendo muito fã de Sonic irritado comigo por ter falado isso. Bem... Ué, mas é verdade, uai. Quando você pensa Sonic terror, é difícil não pensar em Sonic XZ. É sem sombra de dúvidas que o nosso queridíssimo X, ou também conhecido como Sonic.exe, acabou por se tornar uma das, se não atualmente, talvez a creepypasta mais famosa de todos os tempos. E nisso, ao mesmo tempo, é o deus das creepypastas. Sem querer, Sonic.exe acabou criando uma espécie de fenômeno na internet. No caso, ele foi responsável com um monte de gente criando versões de Sonic.exe, criando suas próprias versões, suas próprias histórias, esse tipo de coisa. Aliás, até eu mesmo meio que criei o meu próprio Sonic.exe. Criei até uma playlist de vídeos. Minha nossa senhora, velho. Pela criação de muitas variantes assustadoras do ouriço azul, e muitas delas baseadas no próprio Sonic.exe. Exato. E dentre essas várias variantes muito tem o conhecidas, Faker. Temos aquele que muita gente mesmo já conhece e já queria que eu falasse no canal há muito tempo. Faker Sonic. Ou o seu nome verdadeiro é XE ou EZ. Aposto que muita gente achava que o nome dele era Faker por causa do FNF. Mas, voltando ao foco. EZ ou Faker, como preferir chamar, Faker é uma das variantes do nosso ouriço demoníaco Sonic.exe, criado por Raven. E, ao mesmo tempo, ele é uma das variantes mais famosas do Sonic.exe. Afinal, convenhamos, Faker continua sendo até hoje um dos melhores EZs de todos e possui uma história não... Pior que o meu irmão gosta bastante do Faker. Meio que de todos os XZs, por algum motivo, o meu irmão gosta bastante do Faker. E esse é um jogo aí. Faker é massa. Faker Sonic é massa, velho. Tão diferente, mas ao mesmo tempo intrigante de se entender. E é isso que eu estou aqui para lhes contar. Tenham todos vocês parte do meu culto fiel que está escrito nesse canal e vamos... Vai se inscrever lá no canal do The Slenderman. E se você é fã do Sonic XZ, se inscreve no canal dele. Entender Faker Sonic, o filho
de Sonic.exe. Você deve estar confuso agora, né? Eu sei desse detalhe pequeno que meio que vocês vão descobrir em breve. Sim, é o filho do Sonic exe. Faker é um filho do Sonic exe. Quem não sabia, agora tá sabendo. Bem, eu vou começar com a provável parte mais confusa do nosso ouriço Faker, a sua origem. Porque sim, o que vocês ouviram antes não foi coisa da cabeça de vocês. Faker é, biologicamente falando, filho legítimo do Lord de X. Sonic.exe. Aham. Isso não é uma fanfic nem nada disso. Aham. Ele é o filho do Sonic.exe. Mas só que na realidade aí é mais filho mais do Lord X. Tipo, meio que quando o Faker for criado, meio que o exe já é o Lord X. Ou seja, tecnicamente ele é filho do Lord X, que é o Sonic exe. Acho que vocês entenderam. A minha irmã entrou aqui no quarto com misericórdia. Misericórdia, minha irmã entrou aqui dentro do quarto só pra meio que abrir a cortina, esse tipo de coisa. Mas bom, continuando o vídeo. Ligação sanguínea desses dois é algo oficial. Mas aí já deve ter algumas pessoas meio confusas. Propaganda de novo, Miguel. Oficial. Mas aí já deve ter algumas pessoas meio confusas. O Faker não é filho do Lord X, a variante do Sonic.exe criada pelo Joey, o atual dono do Sonic.exe? Qual das duas afirmações está realmente certa? Ele é filho do Sonic.exe ou do Lord X? Lord X. Meio que para responder essa pergunta eu devo dizer o seguinte. Bom, o Lord X é o Sonic exe mais velho. Ou seja, tecnicamente ele é filho do exe, já que eles são a mesma pessoa. Já que meio que o Lord X é uma versão mais velha do Sonic exe. Ou seja, tecnicamente é filho. Ou seja, meio que não muda nada. Ambos são a mesma pessoa. Os dois casos estão corretos. O Faker é filho, sim, do Sonic.exe e do Lord X. Não nesse sentido, seu idiota. Porcaria, mano. Não nesse sentido. Não nesse sentido, seu idiota. Eu concordo com o Deslandman. Se você pensou dessa forma, tu tem algum problema. Deixa eu explicar melhor para vocês entenderem porque é meio complicado. É por causa que meio que o Lord X é a versão mais velha do Sonic X original. Lord X é uma variante do Sonic.exe criado pelo Joey. Ele é basicamente idêntico ao Sonic.exe original. A diferença é que ele é bem mais velho e, digamos assim, bem mais cruel que o Sonic.exe original. Sabe como as pessoas diziam que o Sonic exe era uma creepypasta ruim, o que de fato ela é, só que tinha um certo potencial? Então, Lord X é basicamente isso, a versão mais velha, mais cruel e mais interessante de certo modo do Sonic.exe. Exato. E após o criador original do Sonic.exe, JC Hyena, ter entrado em muitas polêmicas que vocês já devem saber, os direitos do Sonic.exe foram passados oficialmente ao Joey. Assim, após alguns anos... Eu sou inscrito no canal do Joey aqui no YouTube. Sim, ele tem um canal no YouTube. Trabalhando como dono do Sonic.exe, Joey, esse ano, 2024, confirmou que sim,
Lord X é o futuro canônico para o Sonic.exe. Exato. Eles são a mesma entidade. O Lord X só é a versão mais velha do Sonic.exe original. Ou seja, eles são a mesma criatura. Você não estava esperando por essa não. Ou seja, Lord X e Sonic.exe são a mesma pessoa. Mas é só a mesma entidade, para falar a verdade. Tornando o Faker filho de ambos, tecnicamente Exato. falando. Tá bom, Daislandman. Já que ambos são a mesma pessoa. Como exatamente o Faker foi gerado? Bom, não foi da maneira nojenta que vocês provavelmente estão pensando, seus... Mano, velho, pelo amor de Deus, velho. Se foi dessa forma... Mano, velho, pelo amor de Deus, velho. As pessoas às vezes pensam em coisas meio esquisitas. Tudo bem, sofremos por alguns erros técnicos. Pelo amor de Deus, velho. De Deus, velho, alguns erros... Sofremos por alguns erros técnicos. Mas bom, bora continuar aqui o vídeo. De doente. Lord X, ou Sonic.exe, é um ser formado da chamada antimatéria. Basicamente, uma... Então, meio que... Então, já que meio que tem vários poderes, então ele consegue gerar um herdeiro dos outros poderes. Não dá. Entendeu? Bando maluco. Massa de antimatéria com consciência Se própria. vocês pensaram daquela forma nojenta, interessar vocês pela estão ficando humanidade, malucos. Conheceu a franquia do Sonic e tomou sua aparência e criou seu próprio universo baseado na franquia do Ouriço Azul. Para assim aprisionar almas de desavisados que joguem o jogo. Cara, as artes dele é muito boa, velho. Toda a eternidade. E claro, como uma entidade maligna, ele iria querer aliados. E durante os seus experimentos, X acabou utilizando de sua própria antimatéria para criar um novo ser. E nisso... Um novo ser? E que outro ser seria esse? Acabou surgindo EZ. Sim, Faker. EZ, como preferir chamar, e o Lord X são ligados de maneira sanguínea, ou, entre aspas, ligados pela antimatéria que são formados. Faker foi criado como um subordinado a Lord X, alguém que seguiria suas ordens e o ajudaria em tudo, como pai e filho. O problema é que Lord X e Faker, com os anos que foram passando juntos, foram tendo visões contrastantes em relação aos seus objetivos. Sonic.exe busca muito mais usar a humanidade como seus brinquedos de diversão e tortura eterna. Mas o Faker, apesar de ainda ser como seu pai, ou seja, um ser que busca a escravidão completa da humanidade, não queria apenas servir como serviçal dele, e sim, ele queria algo a mais. Ele queria estar no poder total, queria estar onde o seu pai está. Mesmo que isso lhe fizesse... Ele queria... entendi. Pelo visto, ele não queria só ser meio que um subordinado. Não, ele queria ser tipo realmente um dono, um deus, assim como seu pai. Matar aquele que lhe deu a luz. E como toda e boa rivalidade entre pai e filho, isso resultou em uma luta colossal e cósmica desses dois, onde o Faker perdeu. E assim, Lord X baniu ele. Baniu seu próprio filho para outro universo, bem longe do mesmo, onde ele não o atrapalharia mais. Faker, agora bem mais fraco após a luta contra seu pai, estava sozinho, isolado, sem ninguém. A única coisa que lhe restava era um ódio imenso pelo seu pai e o que ele lhe fez. E não... Mas o que ele tava pensando, velho? Tentou matar o próprio pai daí é foda, mano. Não importava como, mas Faker iria arranjar um jeito de se vingar do seu pai. E ele mesmo
se tornaria o novo Deus. Assim, Faker fez exatamente o que seu pai um dia fez. Ele, usando um disco de um jogo de Sonic, moldou o seu próprio mundo. De novo, similar ao universo de Sonic. Porém, diferente do seu pai, ele criaria algo que mudaria tudo nesse novo universo. O chamado Sol Negro. Sol Negro? Algo que está no centro de todo esse novo universo. Que é basicamente um cofre das várias almas que Faker vai capturar e foi capturando ao longo dos anos. Meu Deus! E sim, mano, Faker também busca sempre espalhar o seu jogo onde conseguir. E assim que uma pessoa tiver o azar de encontrar o seu jogo, ela vai fazer parte da sua enorme coleção, que está aos poucos lhe dando que da hora, mais poder, para talvez algum dia ele se vingar do seu pai. desafiar o seu pai e dominar tudo de uma vez por todas. E claro, ele não está sozinho, porque assim como seu pai também já fez, Faker possui os seus próprios serviçais, os seus subordinados, 4 guardiões que são 100% fiéis ao mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui quais são os subordinados dele. Tô vendo. Os subordinados dele são um coelho de alto e totalmente destroçado. Peraí, é um monitor de... Peraí, um monitor com olho e um cara usando um capuz e... Isso daqui é o Tails Doll. Mano, isso daqui é totalmente o Tails Doll. Olha só esse bicho. É o Tails Doll. E o ajudam em várias funções. Afinal, nenhum deles está dentro do jogo. Todos estão no mundo real. Que são 100% fiéis ao mesmo e o ajudam em várias funções. Afinal, nenhum deles está dentro do jogo. Todos estão no mundo real. Então quer dizer que eles não vivem dentro do jogo. Esses subordinados habitam no mundo real. Caramba! Aliás, talvez meio que eles espalhem os discos do jogo do Faker, daí Faker para as pessoas jogarem. Eles espalham de um jogo. Mano, velho. Gostei dessa história, mano. Mano, esse bicho daí é massa, hein? Faker Sonic. Mano, além de ser um bicho muito bonito, além disso tem uma história massa. O primeiro deles é Sor. Um coelho antropomórfico de o nome desse bicho é Sor? Mais de 3 metros de altura, coberto de buracos em seu corpo e possuindo 3 bocas, geralmente atacando em locais mais afastados com árvores. O bicho tem assim, 3 bocas. Levar almas dessas vítimas ao seu deus, no caso, o Faker. O segundo é Max, um boneco do Tails. Esse daí é o Tails Doll. O nome dele é Max. Meio que esse Tails Doll criado pelo Faker se chama Max. Gostei do nome. Similar ao Tails Doll, que dentro dele conserva as emoções do Faker. Por isso, qualquer pessoa que acabe tendo azar de ter a posse dele vai ser extremamente atormentado por muito e muito tempo mesmo. Terceiro é Tylen, uma figura encapuzada e mestre da manipulação. Nunca se foi visto ele sem o seu capuz, mas, aparentemente, sua forma verdadeira sem o mesmo é uma figura com o rosto distorcido, vestimentas pretas e um chapéu enorme. E se sabe que ele é o responsável por espalhar o jogo do Faker. Então só ele que espalha os jogos ao redor do mundo. E por fim, temos HR 2003, o único dos seus guardiões que existe no mesmo plano dimensional que o Faker e outros EZs.
Ah, então esse daí habita dentro do jogo. E é um monitor. Capaz de, pela sua tela, infectar qualquer um que teve a má sorte de olhar para ela. E assim, os transformando em zumbis sem alma. E vão espalhar o seu vírus para mais e mais seres, incluindo até mesmo outros EZs como o próprio Faker. O seu vírus para mais e mais seres, incluindo até mesmo outros EZs como o próprio Faker. Então quer dizer que esse monitor é tipo um vírus. Transforma meio que as pessoas tipo em um zumbi. Mano. Não. Epa, peraí, eu acabei avançando, não sei o que. Mas, cara, que interessante. Mano, esse negócio consegue infectar outros EZs. Como por exemplo. Mano, dá pra infectar outros EZs com esse monitor, velho. Que coisa. Sei, o que criou o Faker? Tá de parabéns. Mano, que coisa incrível. Você não tá esperando isso tudo, não. O mundo de Faker é similar ao verso original do Sonic, porém algo muito mais distorcido, vazio e até mesmo bastante apocalíptico, por assim dizer. E além Eu acho disso, que é isso. existe uma pequena, muito pequena mesmo chance de alguns espingos caírem do Sol Negro. E esses espingos são as almas de alguém que o Faker capturou. E assim que saem do Sol Negro, acabam ganhando formas distorcidas e horrendas dos personagens de Sonic. E são esses personagens que nos permitem jogar o jogo do Faker. Eles são... Então... então agora eu entendi. É como se fosse meio que, tipo, meio que esse Sol Negro. Meio que ele solta meio que uma espécie de gosma. E quando essa gosma cai, 10 surge os personagens, tipo, Sonic. Quer dizer, Sonic não. Não, Tails, Amy, e Knuckles, esse tipo de coisa. Algo que eu sei sobre o Faker é que que, meio que ele habita dentro de um jogo do Sonic CD. Sim, meio que ele não vive em um jogo do Sonic 1, não, é do Sonic CD. Uma barreira que o Faker tem para capturar as nossas almas enquanto estamos jogando. Porque sem eles, Faker pode roubar a alma de qualquer um em praticamente segundos assim que a pessoa ligar o jogo. E eu vou citar cada uma dessas almas presas dentro desse jogo. O primeiro é Lucas. Não, esse é outro jogo. Esse é outro. Não é esse, Lucas. Outro vídeo futuro, ok? Vai pro seu canto, MX. Lucas é alma presa do Tails. Dentro do Tails. Segundo o que sabemos dele, ele é tímido, meio ingênuo, mas de certo modo meio esperançoso. Mesmo estando no pior dos infernos, ele ainda conserva muito da esperança que ele tinha quando era vivo. Então ele tem uma personalidade meio parecida com o Tails mesmo. Afinal, ele ainda é uma criança. Sim. É uma criança dentro de um jogo. Caramba, não perdoa nem as crianças. Lucas é uma simples criança presa nesse inferno. Caramba, coitado. O segundo é Kyle, não o mesmo Kyle, o Knuckles da creepypasta original de Sonic.exe. Esse é outro Kyle, que está na forma do Knuckles. Ele ainda nunca chegou a ver o Faker cara a cara, pelo menos não por enquanto. E assim como o Knuckles original, ele é bem agressivo e quase sempre ataca antes de pensar, podendo até ferir possíveis aliados do mesmo. Mas creio que isso seja mais pelo medo. Pelo menos de acabar relando nessa entidade. De encontrar com ele.
A terceira é Alice. A Amy. Ela, quando acabou renascendo, não conhecia e não entendia nada onde estava. Mas Assim como qualquer um que já entrou no mundo do Sonic XZ. XZ meio que tu vai ter que transportar pra lá e tu não entende merda nenhuma. Onde é que você tá? Como é que você foi pra ali? Sei lá mais o que. assim como a Amy nos jogos, ela tentou ver um lado bom daquele mundo. É. O problema mesmo é que de todas essas almas, ela é a única que já sabemos o seu destino. Porque ela foi uma das azaradas que se encontrou com Faker cara a cara. Ou seja, foi de Vasco. Meu Deus. Mano, repartiu ela ao meio. Gary é o quarto e Robotnik. possuidor do corpo do Dr. Eggman. Não se sabe muito a seu respeito. Por que ele usa uma O que se máscara? sabe é que ele é bem reservado e já quase foi morto pelo Faker, mas ele foi protegido por Jake, a quinta Jake? alma presa nesse universo. Jake encarna o corpo do Metal Sonic. e de todos, ele é provavelmente o mais atormentado por esse novo mundo e o que mais busca enfrentar o deus daquele universo. Ele é bastante frio e calculista, mas Você, o famoso aventureiro desse mundo. parece ser bastante protetor a outras vítimas daquele mundo cruel. E ele é o que mais chega a tentar enfrentar o Faker, mesmo tendo todas as desvantagens. Porque, aparentemente, Faker, apesar de muito, mas muito poderoso, não é totalmente imparável. Porém, é óbvio o quão poderoso ele é. Ele pode ser poderoso, mas só que não quer dizer que é invencível. é o deus daquele mundo, quase invencível e controlador de tudo praticamente. As vítimas que ainda vagam nele são pedras em seu sapato para ele completar o seu plano final. No caso, se tornar tão poderoso ao ponto de derrotar Seu pai e assim dominar o mundo inteiro. Porque se caso o Faker pudesse sair do mundo em seu jogo que ele está preso, ele teria a capacidade de praticamente destruir o mundo real. Não só a Terra, como todo o universo com o seu poder. Ou seja, porém isso é algo que só veremos em um futuro. Afinal, ou seja, se tornando um real Deus. Nossa, velho. Oficial, o Sonic Prototype 2017 ainda Prototype? está sendo produzido pela Raven e pelo Joey, porque sim, Faker Sonic futuramente terá um jogo de terror próprio para si. Caramba! Calma, então quer dizer que ele vai ter um jogo próprio? Você não tava esperando, não. Nossa. Só nele iremos descobrir se Faker vai dominar tudo ou se talvez conseguiremos o impedir. Mas enquanto isso, Faker Sonic continua capturando mais e mais almas e ele não vai parar até ter seu plano final completo. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou o Deslandman e tenha uma boa noite. Até mais. Mano, que vídeo da hora, mano. Well Hype? Caramba, o Well Hype tá aqui. Eu falei o nome dele errado. Caramba. Eu conheço esses dois aqui. Na verdade eu conheço. Caramba. Eu conheço esses seis aqui que estão junto do The Slandman. Eu conheço esses youtubers. Baita gente da hora. Gente da hora, mano. Mas bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos sobre... Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos sobre o canal The Slandman, deixa aí nos comentários. Eu particularmente gostei de saber ver mais sobre o Faker. Mano,
Não tava esperando que ia ter um jogo, velho. Mas bom, se vocês quiserem que eu grave mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários. E bom, eu acho que eu vou ficar aqui. Meu nome é Seki Gamer e fui!